Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em Alguns Minutos. O meu nome é Ana. Muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um texto da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou deixar o áudio aqui em inglês para você ouvir e praticar o seu listening. Quando o áudio acabar, eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação, tá bom? Antes de disponibilizar o áudio, eu gostaria de te convidar para conhecer o nosso curso English for Life. São mais de 1.300 aulas, desde o nível básico ao avançado, incluindo aulas 100% em inglês com professores nativos. Tem aula de gramática, aulas que seguem a metodologia de leitura guiada, aula com interpretação de cenas, lições para você praticar o seu listening e o seu speaking, tá bom? Tem muitos exercícios, podcasts, enfim, é um acervo muito completo para você que quer alavancar seus estudos, tá? Se você gosta do conteúdo aqui do canal, eu tenho certeza que você vai gostar do curso, porque é um conteúdo bem mais rico, bem mais completo, tá bom? Então, eu vou deixar o áudio aqui agora para você ouvir, se concentre e até daqui a pouco. Day of the Dead. I arrive in Guatemala on the Day of the Dead, November 1st. I'm curious about this holiday, so I go to the cemetery to see what's happening. What I find is quite interesting. The atmosphere is like a party. There are people everywhere. Families are sitting around the graves of their dead ancestors. They clean the graves and add fresh flowers. I walk through the cemetery and admire the beauty of all the colorful flowers. There's also color in the sky because many kids are flying kites. Some families are having a picnic next to the graves. They eat, drink, and chat together. People laugh and smile. In the United States, cemeteries are always somber. We certainly never have festivals or parties next to graves. We don't laugh or play music or fly kites in cemeteries either. I find that I prefer the Guatemalan approach. I like the way they remember and celebrate those who have passed away. I like that they acknowledge death instead of denying it the way Americans do. I like that there is life as well as death in their cemeteries. Guatemalans call it the Day of the Dead, but it is also a day to appreciate life. Olá novamente, eu já estou com a transcrição em inglês do texto que você acabou de ouvir. Olha só então. I arrive in Guatemala on the Day of the Dead, November 1st. I'm curious about this holiday, so I go to the cemetery to see what's happening. What I find is quite interesting. The atmosphere is like a party. There are people everywhere. Families are sitting around the graves of their dead ancestors. They clean the graves and add fresh flowers. I walk through the cemetery and admire the beauty of all the colorful flowers. There is also color in the sky because many kids are flying kites. Some families are having a picnic next to the graves. They eat, drink, and chat together. People laugh and smile. In the United States, cemeteries are always somber. We certainly never have festivals or parties next to graves. We don't laugh or play music or fly kites in cemeteries either. I find that I prefer the Guatemalan approach. I like the way they remember and celebrate those who have passed away. I like that they acknowledge death instead of denying it the way Americans do. I like that there is life as well as death in their cemeteries. Guatemalans call it the Day of the Dead, but it's also a day to appreciate life. Very good. Olha só então. I arrive in Guatemala on the Day of the Dead, November 1st. I arrive in Guatemala. Arrive é o verbo chegar. Então, I arrive, eu chego, in Guatemala, na Guatemala, on the Day of the Dead. Dead é morto, falecido. The Day of the Dead é o dia dos mortos, né? November 1st, 1º de novembro. Aqui a gente fala dia de finados, né? Então, eu chego na Guatemala no dia dos mortos, no dia de finados, 1º de novembro.
I'm curious about this holiday, so I go to the cemetery to see what's happening. I'm curious about this holiday. I'm curious, eu estou curioso about this holiday. Holiday, feriado, né? No inglês britânico, holiday também pode ser férias. Então, eu estou curioso sobre esse feriado. So I go to the cemetery. Então, eu vou, cemetery, cemitério, né? Cemetery, cemitério. Então, eu vou ao cemitério to see what's happening, para ver o que está acontecendo. I'm curious about this holiday, so I go to the cemetery to see what's happening. Happen é o verbo acontecer. What I find is quite interesting. What I find, o que eu encontro, find é o verbo achar ou encontrar. O que eu encontro is quite interesting. Quite, bastante, interesting, interessante. The atmosphere is like a party. The atmosphere, a atmosfera, is like, é como, a party, uma festa. There are people everywhere. There are people everywhere. There com verbo be, existir. Então, existem pessoas, há pessoas everywhere, por todo lugar, em todos os lugares, né? Então, there are people everywhere. Families are sitting around the graves of their dead ancestors. Families, famílias, are sitting, estão sentadas, né? Around, em torno, ao redor, the graves, grave é túmulo. Então, ao redor, pode ser também perto, né? Próximo ali aos túmulos of their dead ancestors, dos seus ancestrais mortos, né? Então, dos seus ancestrais mortos, dos seus parentes mortos. Famílias estão sentadas around, em torno, próximas, né? Aos túmulos dos seus ancestrais mortos, dos seus parentes falecidos. They clean the graves and add fresh flowers. They clean the graves, então, eles limpam os túmulos, clean é o verbo limpar, and add fresh flowers. E adicionam flores frescas, né? Fresh flowers, flores frescas, flores recém-colhidas, flores novas. I walk through the cemetery and admire the beauty of all the colorful flowers. I walk through the cemetery. Walk é o verbo caminhar. Through, através, atravessar. The cemetery. Então, I walk through the cemetery. Eu caminho pelo cemitério, né? Eu atravesso o cemitério, eu caminho ao longo do cemitério. And admire, e admiro, the beauty of all the colorful flowers. A beleza de todas as colorful, colorido. Flowers, flores. Então, eu admiro a beleza de todas as flores coloridas. There is also color in the sky, because many kids are flying kites. Ó, there is also, existe também, also também, né? E ó, there com o verbo be, existir. Também existe cor in the sky, no céu, because many kids are flying kites. Porque muitas crianças estão, kite é pipa. Fly a kite é soltar pipa, empinar pipa, né? Aqui onde eu moro a gente fala soltar pipa. Eu sei que tem regiões que as pessoas dizem empinar pipa. Mas enfim, porque muitas crianças, because many kids are flying kites, porque muitas crianças estão soltando pipas, empinando pipas. Some families are having a picnic next to the graves. Some families, algumas famílias, are having a picnic, estão tendo um picnic, estão fazendo piquenique next to the graves. Next, perto, próximo, e graves, túmulos, né? Então, algumas famílias estão fazendo piquenique próximo aos túmulos, né? Perto dos túmulos. They eat, drink and chat together. They eat, drink and chat together. Então, they eat, eles comem, drink, bebem and chat together e batem papo juntos. People laugh and smile. People laugh and smile. Laugh é o verbo rir, e smile, sorrir. Então, people laugh and smile, as pessoas riem e sorriem. In the United States, cemeteries are always somber. In the United States, nos Estados Unidos, cemeteries, cemitérios, are always somber. Somber é sombrio, né? Então, cemitérios são sempre sombrios. We certainly never have festivals or parties next to
graves. We certainly, nós certamente, never, nunca, have festivals. Have festival, ter um festival, fazer festival, né? Então, nós certamente nunca fazemos festivais, nunca realizamos festivais, or parties, ou festas, né? Lembra que have a party é você ter uma festa, fazer uma festa, né? Next to graves. Perto dos túmulos, né? Próximo aos túmulos. Nós certamente nunca fazemos festivais ou festas, né? Perto dos túmulos. We don't laugh or play music or fly kites in cemeteries either. Então, we don't laugh, nós não rimos, né? Or play music, ou tocamos música, or fly kites, ou soltamos pipas, empinamos pipas, in cemeteries, em cemitérios, either or either é também, né? Então, nós também não rimos, nem tocamos músicas e nem soltamos pipas in cemeteries, nos cemitérios. I find that I prefer the Guatemalan approach. I find that I prefer the Guatemalan approach. Find é o verbo achar ou encontrar, tá? Pra gente falar de opinião, eu acho tal coisa, geralmente no inglês americano é mais utilizado think, né? I think, eu acho. O find, de achar, encontrar, no inglês britânico, ele é bem utilizado como achar mesmo de ter opinião, tá? Aqui, I find that I prefer, eu acho mesmo de opinião. That I prefer, que eu prefiro, the Guatemalan approach. Approach é abordagem. Então, eu acho que eu prefiro, né? That I prefer, que eu prefiro, the guatemalteca approach, abordagem. Então, eu acho que eu prefiro a abordagem guatemalteca. I like the way they remember and celebrate those who have passed away. Então, I like, eu gosto, the way, jeito, caminho ou maneira. They remember, lembrar. And celebrate, e celebram, né? Celebrate, celebrar. Those, aqueles, who have passed away. Pass away é um jeito de falar, falecer também, tá? Morrer. Então, eu gosto do jeito que eles lembram, né? Eles recordam e celebram aqueles que têm falecido, que faleceram, aqueles que morreram. I like that they acknowledge death. Então, eu gosto that, que, they, eles, acknowledge é reconhecer. Death, a morte. Eu gosto que eles reconhecem a morte, né? Eu gosto que eles reconheçam a morte instead of, ao invés de denying it the way Americans do. Deny it the way Americans do. Deny é negar, né? Então, eu gosto que eles reconheçam a morte ao invés de negá-la the way, do jeito Americans do, que os americanos fazem. Eu gosto que eles reconheçam a morte ao invés de negá-la, denying it, negá-la do jeito que os americanos fazem. I like that there is life as well as death in their cemeteries. I like, eu gosto, that, que, there is life, que existe vida, né? Que exista vida, as well as, tão bem como, tanto quanto, bem como, death, morte, in their cemeteries, nos cemitérios deles, né? Eu gosto que existe vida, eu gosto que exista vida, bem como morte, nos cemitérios deles. In their cemeteries, nos cemitérios deles. Guatemalans call it the Day of the Dead. Guatemaltecas call it, chamam isso, the Day of the Dead, o Dia dos Mortos, né? Então, os guatemaltecas chamam de Dia dos Mortos, Dia de Finados, but it is also a day to appreciate life. But it is also a day, mas também é um dia to appreciate life, para apreciar a vida, né? Appreciate, apreciar, valorizar. Então, mas também é um dia para apreciar a vida. Ok? Very good. Vou deixar o áudio aqui novamente para você ouvir, praticar o seu listening. Se você quiser fazer download do áudio ou do material, no caso, o texto em inglês com a tradução em português, basta você visitar o nosso site. Para acessar o site é só clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário. Ok? Então é isso, eu espero que você goste. Bons estudos e até o próximo vídeo.
Day of the Dead. I arrive in Guatemala on the Day of the Dead, November 1st. I'm curious about this holiday, so I go to the cemetery to see what's happening. What I find is quite interesting. The atmosphere is like a party. There are people everywhere. Families are sitting around the graves of their dead ancestors. They clean the graves and add fresh flowers. I walk through the cemetery and admire the beauty of all the colorful flowers. There's also color in the sky because many kids are flying kites. Some families are having a picnic next to the graves. They eat, drink, and chat together. People laugh and smile. In the United States, cemeteries are always somber. We certainly never have festivals or parties next to graves. We don't laugh or play music or fly kites in cemeteries either. I find that I prefer the Guatemalan approach. I like the way they remember and celebrate those who have passed away. I like that they acknowledge death instead of denying it the way Americans do. I like that there is life as well as death in their cemeteries. Guatemalans call it the Day of the Dead, but it is also a day to appreciate life. Day of the Dead. I arrive in Guatemala on the Day of the Dead, November 1st. I'm curious about this holiday, so I go to the cemetery to see what's happening. What I find is quite interesting. The atmosphere is like a party. There are people everywhere. Families are sitting around the graves of their dead ancestors. They clean the graves and add fresh flowers. I walk through the cemetery and admire the beauty of all the colorful flowers. There's also color in the sky because many kids are flying kites. Some families are having a picnic next to the graves. They eat, drink, and chat together. People laugh and smile. In the United States, cemeteries are always somber. We certainly never have festivals or parties next to graves. We don't laugh or play music or fly kites in cemeteries either. I find that I prefer the Guatemalan approach. I like the way they remember and celebrate those who have passed away. I like that they acknowledge death instead of denying it the way Americans do. I like that there is life as well as death in their cemeteries. Guatemalans call it the Day of the Dead, but it is also a day to appreciate life.